E aí pessoal, beleza? Hoje então a gente vai falar um pouco sobre membranas celulares, tá? Vamos falar primeiro sobre as características da membrana e aí numa segunda aula eu vou explicar para vocês os principais tipos de transporte que ocorre dentro das membranas celulares, beleza? Nesse slide então vocês estão vendo uma das principais características aí da membrana celular, que é o que nós chamamos de mosaico fluido. O que significa isso de mosaico fluido? Quando esse modelo foi proposto, foi descoberto então que existia um mosaico de proteínas, tá? Que era disposto aí em uma bicamada de fosfolipídios. Bicamada então, duas camadas de lipídios contendo então aí moléculas de proteínas. E aí nós dizemos então que a membrana celular ela é lipoproteica. Então ela é formada por lipídios. Que tipo de lipídio? Fosfolipídio, mais uma camada de gordura que também é o colesterol. E essas proteínas que também fazem a composição dessa membrana celular, elas podem ser como? Integrais, quando elas passam por toda a camada, a bicamada lipídica da membrana, ou quando elas são periféricas, quando estão apenas na superfície dessa membrana. Beleza? Os fosfolipídios na membrana, eles são compostos por duas regiões aí então, tá? Acompanha conforme eu for explicando nesse desenho que vocês estão tendo aí do lado, ó. Tá vendo que a membrana ela é uma bicamada. Tem uma bolinha amarela, aí tem um fiozinho verde, aí tem um fiozinho verde de novo e vem uma bolinha amarela. Então é isso que eu estou dizendo para vocês que é uma bicamada lipídica, tá bom? No caso dos fosfolipídios, que é a parte de gordura, tem duas regiões. Uma região polar, que é a bolinha amarela ali, que ela é hidrófila, ou seja, ela tem amizade com a água, vamos dizer assim, beleza? Então, no caso, ela tem aí uma certa vontade de ficar próxima da água. E a região apolar, a parte verde ali, aqueles fiozinhos verdes, elas são hidrófobas, ou seja, elas não têm afinidade com a água. Então, a primeira, a polar, tem afinidade, e a segunda, que é a polar, não tem afinidade, tá bom? Nós temos então a parte das proteínas. Quais são as funções que as proteínas dão aí para a bicamada lipídica? Elasticidade para a membrana, tá? Resistência mecânica e baixa tensão superficial. No caso dos lipídios, vai auxiliar então na alta resistência elétrica, tá? E ajuda na permeabilidade a substâncias lipossolúveis. Basicamente, uma das funções da membrana plasmática é decidir quais são as substâncias que devem entrar ou que devem sair da célula. E aí essa comunicação ela vai se dar através das proteínas e dos lipídios, onde cada uma desempenha essa função específica que eu acabei de explicar para vocês, tá bom? O glicocálix, tá? É uma substância, então, que fica aí na membrana celular, principalmente na membrana celular dos animais, é formado principalmente por carboidratos que estão ligados às proteínas integrais da membrana, tá? Quais são as principais funções desse glicocálix aí? Para uma célula conseguir reconhecer a outra. Então tá ali, ó, reconhecimento celular, proteção para a membrana celular e, consequentemente, proteção para a célula, e retenção de nutrientes e enzimas, sendo que esses nutrientes vão participar do próprio metabolismo celular e essas enzimas vão biocatalisar, eles vão acelerar as reações químicas que devem acontecer na célula, tá? Então, essas são as principais aí, as funções primordiais. No caso do reconhecimento celular, o que vai acontecer? Por exemplo, tem células do nosso corpo, os leucócitos, os glóbulos brancos, que possuem esse glicocálix, e aí ele vai lá, então, reconhece quando tem uma bactéria, para matar essa bactéria, já que ela é um corpo estranho aí para o nosso organismo, beleza? Eu tenho aí, então, especializações das membranas celulares. São 3 tipos de especializações, então. Microvelocidade, desmossomo e interdigitação. As microvelocidades, elas são encontradas, por exemplo, no intestino delgado. Elas aumentam a superfície de contato aí com o alimento. Então, quanto mais microvelocidade tiver, maior será, aumenta a superfície de contato. Então, aumenta
no caso, o contato que a célula vai ter com os nutrientes da digestão, por exemplo, tá bom? No caso dos desmossomos, eles tem bastante proteína adesiva, né? Então, como o próprio nome já está falando, adesivo gruda. E aí ajuda na aderência de uma célula a outra. Então, todas as células vizinhas aí, elas meio que se grudam através desse desmossomo, tá? E a interdigitação, elas são encontradas então também na membrana, são dobras, né, da membrana que se encaixam uma nas outras. São membranas celulares laterais, que ajudam então como se fosse um quebra-cabeça. Então toda vez que a célula fosse se ligar lado a lado, em que as membranas celulares ficarem ligadas de uma célula a outra na lateral, quem faz essa ligação são essas interdigitações. Beleza? Então elas aumentam a coesão da célula uma com a outra. Tá bom?